Esse quadro foi criado para a gente analisar conteúdos seculares, filmes e séries e até músicas feitas fora do contexto cristão. Mas esse nosso primeiro vídeo de análise é sobre The Chosen. Será que assistir The Chosen é pecado? Ou será que The Chosen é uma série inspirada, canônica, sagrada? Bom, fica até o final desse vídeo que hoje o nosso assunto é The Chosen. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de análise do Teopop, o quadro em que nós analisamos a cultura pop através das lentes da boa teologia e da palavra de Deus. Então, bora pro vídeo. The Chosen é claramente uma série inspirada na narrativa dos 4 evangelhos. E ela principalmente mostra ali Jesus se relacionando com cada uma das pessoas que cruzou o seu caminho. Eu procurei alguns feedbacks de alguns irmãos e, para minha surpresa, eu encontrei algumas críticas em relação à série e a principal delas seria por uma possível quebra do segundo mandamento. Então eu separei aqui alguns pontos para a gente analisar a série The Chosen e também um último ponto, uma conclusão que mostra aquilo que mais vale a pena na série. Primeiro ponto: possível quebra do segundo mandamento. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4, está escrito o seguinte: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Ora, se é proibido fazer imagens de coisas criadas, se é proibido representar Deus, The Chosen estaria supostamente quebrando o segundo mandamento. Estaria fazendo uma representação de Jesus, o Deus Filho, e então estaria cometendo um pecado, quebrando o segundo mandamento. Mas se a gente parar para pensar, o segundo mandamento é melhor interpretado sob a luz do primeiro mandamento. E lá em Êxodo capítulo 20, versículo 3, está escrito o seguinte: não tenha outros deuses diante de mim. A grande problemática das imagens não são as imagens em si, mas como as pessoas encaravam as imagens. Cada texto bíblico tem ali o seu contexto imediato. E quando a gente olha para esse contexto, a gente sabe que o povo adorava imagens como se fossem deuses. Então a pergunta certa para nós não é se estão representando Jesus, mas sim se estão adorando a representação de Jesus. Se a gente levasse o segundo mandamento ao pé da letra, a gente não poderia, por exemplo, ter quadros que representassem aspectos da criação na nossa casa. A gente não poderia ter bonequinhos de ação do Batman, a gente não poderia ter uma escultura de um canarinho, a gente não poderia ter nada disso, porque seriam imagens, seriam esculturas proibidas ali pelo segundo mandamento. Mas, como nós vimos, todo texto tem o seu contexto. E podemos dizer que imagem ali é sinônimo de ídolo. Então, o único cuidado que nós devemos ter ao assistir The Chosen é não fazer do Jesus de The Chosen o nosso Deus. Segundo ponto, cuidado com as informações arqueológicas. E eu falo isso porque eu vi o Rodrigo Silva, um grande arqueólogo, comentando um pouco sobre a série, e ele falou que algumas informações, alguns detalhes que estão ali na série são imprecisões arqueológicas e históricas. É claro que, no geral, o Rodrigo elogiou a série, gostou da série, mas ele fez essa crítica aí no sentido contextual. Então é bom lembrar que The Chosen nem sempre vai acertar na hora de te apresentar o contexto histórico e cultural dos dias de Jesus. Terceiro ponto, não substitua sua leitura bíblica. É comum quando a gente está assistindo um filme bíblico, uma série bíblica, que a gente se sinta ali um conhecedor de toda aquela história e a gente acha que aquilo lá é suficiente para o nosso conhecimento bíblico. Mas na vida com Deus, a gente não pode fazer aquilo que muitas vezes a gente fazia na escola. A professora ia dar uma prova de livro, passava o livro para a gente ler, o que a gente fazia? Assistir o filme. Aqui não, campeão. Aqui, se você não ler o livro, você reprova. A Bíblia é única, infalível, é a verdadeira palavra de Deus.
inspirada pelo Espírito Santo e apta para corrigir, para ensinar, para nos fazer amadurecer. Então leia a Bíblia e conheça o Jesus bíblico. Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar da nova técnica. Vamos falar do principal ponto positivo da série. The Chosen te provoca a lembrar que Deus é um Deus pessoal. Quando o evangelista Mateus está falando sobre o nascimento de Jesus Cristo, ele cita o profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14, em que Jesus é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. O Deus Todo-Poderoso, acima de tudo e de todos, veio um dia viver no nosso meio. Ele se esvaziou, se fez homem, se fez carne, se fez fraco, se fez pobre, se fez um de nós. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15, o autor aos Hebreus, ele diz que agora nós não temos mais um sumo sacerdote que não se compadece de nós, alguém que não entende o nosso sofrimento ou aquilo que nós passamos. Pelo contrário, temos Jesus, que se fez semelhante a nós, passando por lutas e sofrimentos até muito maiores do que os que nós passamos. Ele conhece as nossas fraquezas de perto. Ele experimentou todas essas fraquezas e fragilidades, mas sem pecado. Assistindo os episódios de The Chosen, vendo um Cristo que está junto com as pessoas, interage com elas, se compadece da dor delas, que se faz companheiro e que valoriza cada uma delas e valoriza as pequenas coisas do seu cotidiano, eu me lembrei do Emanuel. Nesse ponto, então, eu não sou e não posso ser levado a adorar o Jesus da série, mas eu sou e devo ser impulsionado a conhecer mais profundamente o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus que tomou o cálice da ira de Deus no meu e no seu lugar. The Chosen não é um fim em si mesmo. The Chosen é um incentivo, mesmo que limitado, a nos levar a desejar conhecer e nos relacionar com o verdadeiro Jesus Cristo, revelado na Palavra de Deus. Então, de novo, The Chosen é uma série limitada, mas pode nos levar a voltar os nossos olhos para o Deus Todo-Poderoso, ilimitado, o Deus que se revelou a nós através da Sua Palavra, através de Jesus Cristo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço aí que vocês possam me ajudar, dando seu like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal para que eu possa fazer mais vídeos desse tipo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.